E, obviamente, a gente vai fazer referências pontuais que foram mais esclarecidas. Fique à vontade. Perfeito. Bom, dentro do plano de conquista que havia definido para a gestão do México, a partir de 2011, passamos a acompanhar um grande projeto que estava sendo anunciado pelo governo federal e que já havia algumas ações em andamento. No caso, me referindo à nova refinaria do estado de Idalgo. Comentei com o Emílio Lozoya que tínhamos interesse nesse projeto de grande porte no estado de Idalgo, referente à implantação da refinaria, que envolveria múltiplos contratos. Me reuni com ele, eu me lembro, no restaurante do Hotel Four Seasons, comentei de nossa estratégia para posicionamento neste grande projeto, que se executaria no estado de Idalgo, e ele, ao perceber que o projeto era de nosso interesse na região de Idalgo, como sempre, recomendou associarmos ao empresário local, nesse caso, que complementava as capacitações, era uma empresa da especialidade em instalações industriais, chamada Tapia Construções, e nos apresentou ao empresário, o dono, o diretor-geral dessa empresa, Juan Carlos Tapia. Então, essa indicação do Emílio Lozoya, mais uma vez, se mostrou adequada a nós nos reunirmos com o Juan Carlos. Aí não ficou só limitada à refinaria, mas qualquer obra naquele entorno do estado de Idalgo. Já na virada de 2011 e 2012, o governo federal publica o programa anual, plurianual, mas com a prioridade em 2012, e confirma nesse plano a implantação da nova refinaria. O ano de 2012 também se caracteriza pelo ano de eleições federais, eleições para presidente. E junto com esse processo, o Emílio Lozoya ganha espaço no que seria um comitê de campanha, passando a ter a responsabilidade das questões relacionadas com a política externa. Então, ele ocupa, nesse momento, aí eu estou falando do primeiro trimestre de 2012, uma posição de destaque em ser membro efetivo do comitê de campanha. E nós tínhamos relação com ele desde 2009. Então, ele sempre nos apoiava para formular nossos planos, orientar e apresentar empresas e empresários que poderiam complementar. Então, nesse processo, ele, posicionado no comitê de campanha, me coloca que para ele seria muito importante contribuir, a título, inclusive, de toda a atenção que ele havia dado desde 2009, com algo que ele pudesse se posicionar perante o grupo do comitê. Era a única pessoa que nós conhecíamos nesse processo. Então, eu acho que não houve, de nossa parte, um reconhecimento pelo que se havia nos dado de contribuição nos nossos planos, mas sim uma visão de futuro. Então, na época, eu considerei que, por ele estar integrando uma equipe de um candidato, de um partido que liderava as pesquisas, a minha decisão foi investir e materializar algo que vinha ocorrendo nos últimos anos, mas não pelo que foi o que se passou, principalmente para nos posicionar numa eventual vitória e num eventual posicionamento dele no futuro governo. Foi uma aposta que nós fizemos.
Ele solicitou um reconhecimento de 5 milhões, numa escala mais elevada. Eu consultei meu líder, como sempre, indicando o potencial que poderia representar uma relação de confiança mais estreita e mais profissional, e sugeri a meu líder que aprovássemos um montante de 4 milhões para reconhecê-lo nessa atividade que ele estava desempenhando. E assim o fizemos. Nos reunimos em um café ali nas imediações do bairro de Lomas, o Café Globo, e eu avisei que estaríamos dispostos a contribuir com 4 milhões a título de sua, digamos, atenção dedicada nos últimos anos, mas claramente no meu plano estratégico, uma visão do futuro. Ele concordou sem nenhuma contra-ponderação e ficou de nos passar os dados para as transferências através de contas. E assim o fez, em reuniões imediatamente na semana posterior, aí já no nosso escritório, ele me passou os dados da conta, né, que deveria ser, e dessa vez não eram contas dentro do México, eram contas também fora do país. Tem os dados de colaboração, foram dadas 2 contas, a Latim América e Zacapão. Eu peguei esses dados e passei para a área nossa de operações, e foram feitos vários transferências, pelo valor e por também checarmos. E se confirmou, no primeiro momento, a vitória do candidato, e como ele havia previsto nas conversas que nós tínhamos, e que em havendo a vitória, que ele exerceria uma posição de destaque no governo. Então, as circunstâncias de nós colocarmos uma atenção a uma solicitação, na expectativa de que haveria um posicionamento estratégico, se confirmou. E o Emílio Lozoya foi empossado como diretor-geral da PEN. E quando o governo, já no decorrer de 2013, eu diria que no último trimestre de 2013, anunciou que iria investir na ampliação da refinaria existente, tudo que havíamos planejado para a nova refinaria se foi aplicado para a refinaria existente. E aí eu já havia tido várias reuniões já protocolares com o diretor-geral da Pemex, Emílio Lozoya, indiquei a ele que a parceria que nós tínhamos iniciado em 2011 com o Tapia, por orientação dele, estava efetivamente em bom caminho, que havíamos consolidado vários planos e que a prioridade nossa seria conquistar contratos na refinaria. Então eu pedi a ele um apoio para que nós pudéssemos nos posicionar. Ele foi muito claro, indicando de que nós tínhamos que cumprir com os requisitos técnicos, administrativos e comerciais para que pudéssemos nos posicionar. E que uma vez que esses requisitos passassem pela etapa prévia de consulta, que dentro do que ele poderia cooperar, no nível do conselho, que é quem toma a decisão final, que ele procuraria respaldar toda a qualificação nossa. Em contrapartida, eu disse a ele que, caso tivéssemos êxito, que o reconheceria com compensações indevidas de práticas de contrapartida. A orientação do diretor-geral do Conselho considero que foi determinante para conquistar o contrato. No valor de 115 milhões de dólares,
Para esse processo, nós colocamos para Emílio, e aí foi uma colocação minha diretamente com ele, de que estaríamos dispostos a reconhecer, na caso da conquista, 6 milhões. Sendo que 2 seríamos um reconhecimento desvinculado do processo de conquista. E 4 milhões vinculados ao processo de conquista. E assim ocorreu. Nós conquistamos o contrato, mobilizamos, nos deu a indicação das contas para efeito de depósito. Num determinado momento, ele solicitou uma mudança do procedimento de transferência. Nessa oportunidade, eu consultei o Humberto Silva para que desse uma orientação de como proceder. Nessa oportunidade, o Emílio foi acompanhado de uma pessoa que eu não conheci no México, que é o Rodrigo Duran, quem fez um desenho para se operacionalizar pagamentos. Eu promovi uma reunião do Gilberto, do Rodrigo com o Emílio, que tomou conhecimento da forma como seria feito esse processo, que eu continuei sem me inteirar, apenas coloquei a possibilidade e se desenhou dessa forma. Ele mantinha um relacionamento com a empresa desde 2011, em outros projetos. 2009, desde outros projetos. Então, ele já tinha recebido valores antes? Não. Nunca tinha recebido valores? Nunca tinha recebido. Aí, então, recebeu esses valores como... Quando ele solicitou, ele requereu, porque 2 das indicações dele vingaram. A indicação que ele deu do Felipe Ruiz, no caso de Veracruz, e a indicação do Tapia para efeito de nosso funcionamento nas conquistas da refinaria. Só vou resumir, só para entender a dinâmica da coisa, depois a gente explora os detalhes. O partido dele venceu a eleição, ele foi indicado diretor-geral da PLS. E aí, lá, o senhor fez um contato com ele novamente. Não um contato, mas uma sequência de contatos. O senhor ofereceu um projeto, ele prometeu ajuda ao projeto, aí o senhor ofereceu uma vantagem financeira, parte se ganhasse, se não ganhasse, garantido, parte se ganhasse, ele atuou, influenciou o conselho de administração, a empresa ganhou o projeto, Isso. E aí ele recebeu outra contrapartida financeira. Isso. É isso que aconteceu. Isso. Depois que o Emílio Lozoya assumiu o cargo como diretor-geral, onde ele influenciou como contrapartida para a empresa pelo valor que ele recebeu? Na decisão do conselho indicar em que empresa contrataria. E ele disse, olha, essa empresa é qualificada e eu peço por eles. Isso que deve ter acontecido no conselho. Porque aí nós fomos contratados. As provas de repasse desses valores para o senhor Emílio Lozoya, Eu consegui resgatar os lançamentos, né, que foi mais recente. Estamos falando de 2012, 2013, 2014. Já pagamentos como presidente da Pemex. Em 2012, não. Os 4 milhões, ele era um membro do comitê de uma campanha. Em 2013 e 2014, como diretor-geral da Pemex. Então, ele recebeu esses valores já como diretor-geral da Pemex. Eu diria que 6 milhões. E o senhor tem a comprovação de que ele efetivamente recebeu. Ele me indicava as contas, né, e depois me confirmava que os créditos foram pagos. Então, algumas das negociações de dinheiro mesmo aconteceram dentro da Pemex? Não. No escritório lá dentro? Não. Reuniões para tratar de apresentação de empresa, para tratar de qualificação nossa, de objetivos que poderíamos ter no projeto da Pemex, era no escritório.
reuniões mais específicas para tratar do nosso oferecimento era fora. Em restaurante, fiz 2 vezes encontro em minha casa, na minha residência em Paulão. Houve reuniões na casa dele também, em Santa Fé. E ele participava diretamente, sabia, discutia os valores, A tudo. relação era eu e ele, ninguém mais. O senhor tem efetivamente os comprovantes de depósito nas contas do emissor? Que ele indicou. Das contas que ele indicou. Não, as contas, eu não sei de quem é. Sim, ele mas... indicava as contas. E o senhor... Tá, E mas... depois me confirmava que o dinheiro tinha sido executado. Eu não sei se precisasse a conta é dele. A conta é que ele indicou. O senhor tem outros meios de prova que o senhor indica também? Pesquisei tipo de relação, encontrei, como falei antes, em 2010, uma passagem que eu comprei para ele, está lá no nosso demonstrativo de emissão. Em 2010, uma passagem que quando ele foi me apresentar, Felipe... Outros agentes públicos estavam envolvidos além dele? Não. Não. Minha relação era com ele. Né? Se ele dividia, participava, não tenho